Bom dia, pessoal. Bom, já vi que vocês estão me ouvindo, né? Porque vocês responderam bom dia. Então tá tudo tranquilo com áudio. Vocês conseguem ver a tela também? Fala para mim aí no chat. Maravilha. Bom, então, sejam todos muito bem-vindos nesse webinar sobre armazenamento para projetos. Aqui a gente vai falar um pouquinho hoje sobre mitos e verdades. E aí, estão preparados? Que bom que vocês estão aqui comigo nessa manhã de hoje. São pessoas comprometidas com o resultado. Eu sempre digo isso. Os grandes profissionais, eles são comprometidos com resultados. E os resultados você sempre alcança adquirindo maior conhecimento. E hoje a gente está aqui, nessa manhã, para compartilhar um pouco do nosso conhecimento, levar um pouco da nossa experiência até vocês que estão aí nos acompanhando. Por isso, eu quero dar, desde já, os meus parabéns para cada um de vocês que pegaram um pedaço do seu dia, separaram um pedaço do seu tempo, uma parte do seu tempo para estar aqui comigo hoje. E vamos iniciar, então, a falar um pouco mais sobre como que a gente consegue gerenciar os dados de gravações em sistemas de segurança. Para quem não me conhece, eu sou o Eric Moreira, eu sou engenheiro da Darwa Technology, e aqui estão os meus contatos das redes sociais. Então, fique à vontade aí para você me adicionar. Tem aqui o contato do Instagram, tem o Facebook, e também tem no LinkedIn. Me adiciona lá. Quem não está na minha rede, me procure, digita lá o meu ID para que você se conecte comigo e possa também receber informações profissionais, informações de tecnologia. Tá ok? Então, eu faço parte da engenharia da Darwa, faço parte da equipe de pré-vendas aqui de São Paulo. Possivelmente, se você está em São Paulo, você pode ser que já tenha tido algum contato comigo. Então, eu sempre faço orientação nos projetos utilizando as soluções da Darwa. E grandes projetos, eles pedem o quê? Grandes projetos, eles pedem alta performance, eles pedem confiabilidade, então você tem que garantir compressão, segurança dos dados, tolerância a falhas. Você precisa garantir também escalabilidade, ou seja, você precisa fazer com que o seu projeto ganhe escala linear. E aí você precisa ter um gerenciamento desses dados, que é o armazenamento de dados, armazenamento de vídeo, extração de frame. E é claro, depois você precisa ter uma interface amigável, que você possa garantir cotas para o armazenamento e facilitar o seu uso, a configuração e a manutenção dos servidores. Então, a gente vai se concentrar hoje na nossa apresentação para falar um pouco desse conjunto aqui. E é claro que, de fato, vamos dar destaques ao gerenciamento dos armazenamentos de dados, de vídeo e também das nossas interfaces. Se você tiver qualquer dúvida, pergunta, guarde para o final, que no final da apresentação a gente vai abrir um espaço de tempo para que a gente faça o esclarecimento de qualquer questão que a gente apresente aqui durante a apresentação. Então, eu gostaria de fazer aqui a apresentação dessa frase feita pelo Edward Deming. Não sei se vocês já conhecem essa figura. Ele é um cientista de dados,
Então, ele disse o seguinte, que sem dados, você é uma pessoa qualquer, sem opinião. Você concorda com essa frase ou não? Digita um aí no chat se você concorda com ele. William Edward Deming, ele é uma pessoa que sempre colaborou na questão de coleta de dados. Por isso, quando teve a recuperação no Japão das guerras, ele foi chamado lá para colaborar com o levantamento e a reconstrução da indústria. Por isso que ele é uma pessoa bem considerada dentro do nosso mundo tecnológico, porque ele ajudou, através dos dados, a recuperar as fábricas num período muito drástico, num pós-guerra. E realmente aqui eu concordo com ele. Se você não tiver dados, como é que você consegue ter uma opinião? Isso daqui está intrinsecamente relacionado à nossa apresentação de hoje. Por quê? São os dados que a gente vai armazenar, são eles que vão nos dar algumas respostas para análises diversas que a gente tem. Então, quando você tem, principalmente o sistema de segurança, que você está gravando o vídeo, certamente você vai precisar desses dados. Um dia, seja para fazer uma investigação, seja para procurar alguma ocorrência dentro do seu ambiente que está sendo monitorado. E, de fato, se você não tem os dados, como é que você vai garantir que algo aconteceu ou que você vai se explicar para a sua gerência? Então, os dados é relativamente muito importante. Então, aqui a gente vai começar a falar já um pouco mais sobre a linha de produtos, e eu quero começar falando na nossa apresentação sobre os HDs. Então, de fato, um dos itens mais importantes que você tem que tomar cuidado na hora de você projetar o seu sistema de segurança, ou até mesmo, se você quiser também manter uma boa apresentação de dados quaisquer na sua rede, você precisa tomar, então, cuidado de selecionar muito bem o seu dispositivo de armazenamento, que aqui estão representados por HD, pelo SSD e também por micro SD. Tudo isso aqui a Dahua consegue fornecer. Não sei se vocês conhecem toda a nossa linha de portfólio, mas a Dahua ela é renomada por isso, por garantir uma solução de fim a fim, né? Então, de ponta a ponta, a Dahua ela consegue fornecer produtos. E dentro aqui do nosso portfólio, a Dahua também consegue te dar a opção de adquirir o HD da marca Dahua, ou então o SSD e ainda o micro SD. Então, a unidade de disco rígido é o armazenamento tradicional do sistema de vigilância. Eu acho que é o primeiro item que você tem que prestar atenção. Com o desenvolvimento da tecnologia, algumas demandas do mercado estão mudando gradualmente para cartões de SSD, ITF, especialmente para aplicativos móveis, computação de ponta, Big Data e nuvem. Então, você vai precisar, certamente, dessa linha de produto. Agora, vem aqui a nossa primeira questão, e aí eu quero interagir com vocês. Eu quero que vocês me respondam se essa afirmação aqui é um mito ou é verdade. Então, a partir de agora, a gente vai focar um pouco mais aqui para descobrir ou desvendar os mistérios. Então, primeiro deles posso escolher qualquer HDD para gravar imagens em sistemas de vigilância de vídeo? Então, o que você acha aí? Digita para mim no chat. É mito ou uma verdade? Olha aí, as pessoas estão respondendo, mito, mito. E aí, será que é um mito? Então, vamos ver aqui o que é verdade e o que é mito. Então, o que é importante da gente saber aqui de um HD? É a sua capacidade, então, a capacidade individual
por números de discos. Você também tem aqui o que a gente chama de Spindle Speed, que é o número máximo de rotações por minuto, o famoso RPM. Quantas vezes você já não viu lá no rótulo, né, que vai sobre o HD, essa nomenclatura. Então, isso daqui é importante. Por quê? Um dado importante para garantir uma maior velocidade aqui em busca do dado que está lá armazenado dentro do HD. Também você tem aqui uma informação interessante, que é o tempo de acesso, que é o tempo necessário para que o cabeçote alcance a trilha de destino da posição inicial e encontre o setor para ler e gravar. Vai mostrar a velocidade de leitura e gravação do disco rígido. Outro item importante que você tem que observar na especificação do HD é a velocidade de transferência. Então, o que é isso? A velocidade do disco rígido para ler e gravar os dados, incluindo taxa de transmissão de dados interna e externa. Depois a gente tem o cache, uma outra coisa muito importante, que é o chip de memória no controlador do disco rígido, tá? Então, você tem ali a velocidade de acesso extremamente rápida. Quanto maior o cache, é melhor. Então, ele é um buffer entre o armazenamento interno e a interface externa. E o espaço e a velocidade do cache são os principais fatores que afetam a velocidade de transferência do disco rígido e podem melhorar o desempenho geral do disco rígido. E aí, por final, a gente deve escolher o tamanho. Então, é a capacidade do disco rígido também, não é? Então, aqui a gente tem o disco rígido usado no sistema de vigilância, é geralmente de 3,5 polegadas ou de 2,5 polegadas. E aí tem também as diferenças da capacidade de armazenamento dele. Então, quantos teras, né, que cada um suporta. Então, vamos lá. Existem, basicamente, aqui 3 tipos de HDs no nosso mercado. A gente tem o HD para PC, a gente tem o HD tipo Surveillance e tem também a linha Enterprise. Então, já deu aqui para a gente imaginar um pouco por essa tela de quais são as linhas que a gente atua no nosso mercado. Então, respondendo a nossa questão, quem falou aqui que é mito, acertou. Então, a gente aqui não pode escolher qualquer tipo de HD para se encaixar nos projetos de vigilância eletrônica. Então, a linha que a gente define aqui para utilizar dentro dos nossos produtos, dentro da segurança eletrônica por vigilância, é a linha Surveillance e a linha Enterprise. Então, vamos saber um pouco aqui das diferenças entre cada uma, como está aqui na tela. Então, a linha PC, ele foi projetado para atender a tendência crescente de aplicativos para PC. É aquela linha mais residencial. Se você tem um PC na sua casa, provavelmente você vai ter um HD de baixa performance ou adequado para aquela aplicação que é o que você usa no dia a dia. Tem a linha Surveillance, então, que a gente começa a implementar nos produtos de segurança, e ele foi projetado para atender aos requisitos de armazenamento e reprodução de vídeo do sistema de vigilância. E a linha Enterprise, ela tem alta capacidade de desempenho, é otimizado para aplicativo de dados em massa, corporativos exigentes. Olha só, então, como você já começa a ver algumas diferenças entre as tecnologias de HD. Antigamente, a gente pensava que HD era tudo igual, né? E a gente ficava discutindo por que um HD ele tem um preço maior que o outro. Então, a gente tem que considerar todas as vertentes aqui, todas as opções que se encaixam nos projetos, para a gente não perder o que é mais precioso, que são os dados. Os dados, eles não podem ficarem aí perdidos. Isso daqui se reflete diretamente na escolha do HD. Então, por que o HD para PC não pode ser usado no sistema de vigilância? Porque ele é projetado para baixa carga de trabalho, que é de 8 por 5, ou seja, 8 horas por 5 dias de semana. Então, não é assim que a gente normalmente usa o nosso computador pessoal ou o computador que a gente usa no nosso ambiente corporativo. A gente trabalha 5 dias por semana,
em média 8 horas por dia. Claro que a gente trabalha mais, né? Mas não precisamos falar dessa parte, né? Mas então ele foi projetado para dar essa possibilidade para baixa carga de trabalho. Além disso, ele tem uma limitação de performance, ele não suporta RAID e ainda ele foi projetado para fazer pequenos arquivos de leitura e escrita. Então, 90% de leitura, 10% de escrita. Ele não é confiável para armazenamento de vídeo e leva facilmente à perda de quadros, ou seja, os frames das câmeras. Então, é uma operação feita mesmo para usuário único, projetado para ser o único disco do sistema, e ele tem aqui 30% a mais de consumo. Agora, falando um pouco da linha Surveillance, a gente, então, começa aqui a conhecer um pouco das características que levam a gente a utilizar esse HD dentro aqui dos nossos gravadores, que são os DVRs, que são os NVRs. Ele foi projetado para garantir uma carga de trabalho do tipo 24/7, ou seja, 24 horas por dia. O MTBF dele também, ele é muito maior, ou seja, 1 milhão de horas. Ele garante segurança dos dados. Ele trabalha com 90% de escrita e 10% de leitura. Ele suporta aqui streaming para gravação de vídeo em HD, multicanais. Normalmente, o fabricante dá 3 anos de garantia para ele. E ele é próprio para fazer a leitura e gravação de arquivo de vídeo. E ele também nos dá um consumo menor. Então, para que ele esteja aí operando, ele vai necessitar de uma energia menor. E a gravação pode ser feita simultânea em vários discos. Ou seja, se você tem um gravador que pede 4 HDs ou 8 HDs, você então consegue utilizar a linha Surveillance, já diferente daquele que a gente viu anteriormente que não suporta. Então, a linha Surveillance HD, anota aí, isso é muito importante para você definir essa solução no seu projeto. Ele pode ser utilizado nos gravadores com as seguintes características: até 16 baias. Então, olha que dado importante. Se você tiver um NVR dentro do seu projeto que está acima de 16 baias, essa linha de Surveillance, ela não é recomendada. Gravação para até 64 canais de vídeo em HD. Então, você superou esse número de canais no seu projeto, quer trabalhar com NVR que suporta 128 canais, o que você vai fazer? Você vai escolher uma outra linha de HD, não é essa. Mas para projetos que utilizam 8 canais, 16 canais, 24 canais, 32 ou 64 canais de vídeo, você pode, então, comprar esse HD Surveillance. E o projeto também não pode requer RAID, que ele não suporta, tá ok? Então, linha Surveillance vai te dar a possibilidade para fazer projetos com essa determinada característica. Anotou? Legal? Vamos seguir em frente, então, para ver a linha Enterprise. Quais são as características do HD Enterprise? Ele possui sensor de umidade, ele suporta RAID, ele também possui maior cache, MTBF dele é o dobro, ó, 2 milhões de horas. Tecnologia de verificação de leitura e escrita é muito superior. Você também tem o consumo reduzido, assim como a linha Surveillance. Ele tem bom desempenho, né? Alto spindle speed, e ainda você vai contar com a alta performance de transferência de dados. Então, o Enterprise HD é a melhor escolha para armazenamento de dados em massa. E me responde aí no chat, aonde a gente pode encontrar projetos que utilizem dados em massa? Deixa eu ver aqui a resposta do pessoal. Digita aí no chat, onde você utiliza, quais são os projetos que você utiliza dados em massa nos dias de hoje? Muito bom, muito bom. Estênio aqui respondeu shopping,
Fernando, aeroportos podem ser utilizados, é claro, mas eu quero chamar a atenção por um detalhe importante. A gente vive hoje num mundo que utiliza a inteligência artificial. Inteligência artificial requer dados e cruzamentos de dados. E por isso, quando você armazena um número grande de dados, que aí a gente já está falando de reconhecimento de padrões, como reconhecimento facial, como reconhecimento de placas de veículos, esses projetos de grande porte, a gente precisa ter HDs eficiente, que nos dá essa eficiência ao trabalhar nos projetos. Então, por isso que ele é indicado para fazer aqui o armazenamento de dados em Cloud Data Centers, em IVSS, NVRs da linha Ultra. Não sei se vocês estão familiarizados aqui com o portfólio da Darro. Então, IVSS e NVR, a gente vai falar daqui a pouquinho, logo em seguida, sobre as diferenças entre cada um deles, tá bom? Mas o IVSS, ele é um servidor parrudo da Darro para que você utilize ele com recursos com inteligência artificial que provém das câmeras, ou até mesmo ele pode fazer. E tem os NVRs de alta performance também, chamados da linha Ultra da Darro. Então, projetos que você pega a especificação, como no shopping, como no exemplo do aeroporto, que necessita de RAID, você pode utilizar esse HD aqui para aplicar na sua solução. Também ele é aplicável em armazenamento externo e vigilância centralizada. Então, agora, você já sabe definir qual é a melhor opção de HDs para dentro do seu projeto. É ou não é verdade? E aí a gente vai falar um pouco mais agora sobre a família de gravadores. Eu falei no slide anterior que a gente tinha o IVSS, o NVR. Então, basicamente, a Darro aqui conta com a linha de NVR com inteligência artificial, onde você reúne os conceitos de aprendizagem profunda, onde você vai tirar aqueles dados preciosos da câmera, vai filtrar, vai classificar objetos. Então, tudo isso é relacionado com inteligência artificial. Então, a gente tem a linha de NVR que suporta essa tecnologia. Tem também o NVR padrão, aquele NVR que a gente já estava acostumado a longa data, que a gente trabalhou longos anos e ainda trabalha muitos em projetos, que basicamente ele consegue receber as imagens das câmeras, faz as suas gravações e também conta com o recebimento dos metadados de câmeras, onde ele pode ter aqueles recursos de inteligência, por exemplo, de detecção de cruzamento de linha, detecção de objeto removido, ou que apareceu numa determinada cena. Então, ele conta com análise também de vídeo, com inteligência, mas não é inteligência artificial. E tem a linha de EVS. Então, EVS, alguém sabe o que é o EVS? O EVS é a linha de storage da Darro, tá? E a gente vai conhecer um pouco sobre essas linhas de produtos a partir de agora. Só que daí eu faço a seguinte questão para vocês responderem aqui para a gente no chat. Vamos discutir aqui o nosso segundo ponto, se é mito ou verdade. A capacidade de armazenamento de vídeo depende do número dos canais, streaming de vídeo por canal e a duração do armazenamento. Vocês acham que isso daí é uma verdade ou um mito? Então, digita aí no chat para mim o que vocês acham a respeito. Legal, todo mundo aí respondendo, participando. Então, vamos ver aqui. Então, o gravador, ele é definido basicamente por capacidade de armazenamento. Então, sim, a capacidade de armazenamento de vídeo depende do número de canais, do streaming de vídeo por canal e a duração do armazenamento. Então, aqui eu vou apresentar um pouco sobre como você consegue chegar ao cálculo aqui do tamanho de armazenamento capaz de suportar aqui esses streams e essas resoluções. Então, a unidade de armazenamento é dada em terabyte. Basicamente, 1 terabyte é 1024 gigabytes. E aí você consegue fazer a transformação de byte para bit, e aí você consegue chegar a um cálculo de quantos terabytes são necessários você ter
para quantos dias de gravação. Então, aqui, basicamente, essa tabela mostra o formato da resolução de vídeo, onde a gente tem aqui separado a resolução de 1 mega, 960H, 2 megas, 4 megapixels, e além da resolução 4K. Então, a resolução aqui de, por exemplo, 720p, a gente tem como 1280 por 720, e aqui o tamanho do streaming em H265 é de 1 megabits por segundo, considerando, é claro, uma taxa de transmissão dos 30 frames por segundo. Então, aí você pode jogar nessa fórmula que eu apresento aqui na tela, onde você tem aqui o S. Então, essa é a capacidade de storage por canal de vídeo, que vai te dar depois, no final do cálculo da conta, a unidade em terabyte. Você tem aqui o streaming de vídeo por canal, representado pela letra V. Você tem os dias de gravação, representado pela letra D. E depois o tempo de gravação, representado pelo H. Então, o cálculo é o seguinte: você vai fazer o streaming de vídeo, aqui a capacidade de storage, igual ao streaming de vídeo V, dividido por 8 vezes 3.600, vezes a quantidade de dias, e ainda vezes o dias de gravação. Opa, me confundi aqui. Vamos repetir a fórmula. Eu repeti aqui hora por dia, né? Então, vamos lá. Aqui você vai ter, então, a quantidade do streaming de vídeo por unidade, Mbps. Aí você precisa fazer a transformação de hora para segundo, por isso 3.600. Você vai definir aqui o tempo de gravação por dia, que é a quantidade de horas, e quantos dias vão ter de armazenamento. E aí, esse cálculo vai te chegar no resultado de X terabytes. Então, aí você basta definir os HDs através desse cálculo. Ficou claro? Fácil, né? Mas é claro, se você não quiser fazer esse cálculo manual, você pode utilizar a ferramenta de cálculo da Dahua. A Dahua disponibiliza a nossa calculadora de discos, que você pode baixar gratuitamente pelo próprio site da Dahua. Você vai lá em suportes, encontra lá a parte de downloads, e ali dentro tem uma série de itens, dentro dos quais está incluso as nossas ferramentas, como o Toolbox. Dentro do Toolbox você encontra a ferramenta de cálculo de disco. Então, é muito fácil de você encontrar. É só digitar lá no site da Dahua que você vai encontrar. Toolbox, tá? E a gente vai para a terceira aqui, verificação, tá? Então, a nossa discussão entre mito ou verdade, o que difere a linha de gravadores Dahua é a capacidade de armazenamento e número de canais suportados. Vocês concordam com isso ou não? Então, repetindo, o que difere a linha de gravadores da Dahua é a capacidade de armazenamento e número de canais suportados. Mito ou verdade? Digita aí no chat. Só digitar no chat, participando conosco. Então, o que difere a linha de gravadores Dahua é a capacidade de armazenamento e número de canais suportados. Vamos ver se é um mito ou uma verdade? Então, aqui a gente tem uma tabela gráfica sobre o NVR padrão. Então, a gente tem aqui dentro do portfólio a linha Ultra, a linha Pro e a linha Lite. E a gente tem o seguinte, que a linha Ultra, ela suporta um maior número de HDs. Então, você vê aqui que ele suporta até 16 HDs, são as 16 BIOS que a gente discutiu anteriormente. Você tem aqui também que na linha Pro, o número máximo é de 8 HDs, e na linha Lite cai ainda mais, vai para 2 HDs. E você tem aqui um requisito importante, que é fundamental, que é a capacidade de decoding, ou seja, quando você quer exibir as imagens de vídeo na sua tela, no seu monitor, através daquela conexão entre HDMI, que você faz do monitor ao NVR.
Então, aqui a gente tem que, na linha Ultra, ele consegue fazer o decoding em até 16 canais, usando a resolução de 1080p. Você também encontra isso na linha Pro, né? Mas já na linha Lite, não é assim. Ele somente suporta multiplexar 8 canais de vídeo em 1080p, portanto, em 2 megapixels, utilizando aqui o recurso de 30 frames por segundo. Então, é um mito, né? Você precisa de ter outros requisitos, né? Onde a gente aqui pode ter esse exemplo também. Então, é importante você verificar com o cliente qual é a necessidade dele. Então, vamos aqui falar um pouco do desempenho entre os modelos de gravadores da Dahua. Veja só que a gente tem aqui a linha IVSS. Então, como eu falei, o IVSS ele já suporta análise de vídeo com recurso de inteligência artificial, e aqui você consegue ter o conceito e aplicar reconhecimento facial dentro do produto, onde você tem o máximo de 8 canais de reconhecimento de face por streaming de vídeo, e ele vai suportar até 20 canais para fazer o reconhecimento facial por streaming. O processamento máximo de 20 fotos por segundo que você vai ter condição de aplicar nesse gravador. Já aqui o da linha 5216, ele também vai suportar o reconhecimento facial, desde que você tenha o final I. Olha lá, 5216-8P, ou então 16P-I. O I significa inteligência. Então, ele trabalha com inteligência artificial, e aí você consegue ter também o reconhecimento facial por stream de vídeo, no máximo para 4 canais. Então, você consegue processar até 24 fotos por segundo. E você vê aqui a capacidade de gerenciamento do banco de dados, onde cada um vai fazer o seu número de acordo com o processador interno dele e também com a sua memória. Então, para a linha de IVS 7008, a gente vai ter aqui um total de 300 mil faces no banco de dados, hein? E o número total de faces capturadas pode chegar a 10 milhões de faces. Já a linha mais avançada, o IVSS 7016, ele vai suportar 50 bibliotecas, também 300 mil faces no banco de dados, porém, você consegue armazenar fotos 20 milhões de faces, hein? Então, são as fotos que são capturadas e que você joga lá no seu HD para poder fazer o comparativo depois com o banco de dados. Então, são 20 milhões de faces capturadas. Já a linha 5216 decai, né? Então, aqui a gente tem uma biblioteca inferior de 20, e você tem aqui um banco de dados de 100 mil faces para uma captura total de 1,5 milhão de faces. Então, essa linha aqui, mais professional com inteligência artificial, você consegue usufruir dos recursos de videoanálise com inteligência artificial. Depois, se vocês quiserem pedir essa tabela para qualquer um dos pré-vendas da Dahua ou para qualquer um gerente comercial, fique à vontade, tá? A gente aqui compartilha os dados, mas basicamente eu queria mostrar para vocês aqui um pouco das diferenças técnicas de cada um dos MVRs. Às vezes a gente tem que definir um projeto, é preocupado também, a gente fica preocupado com o preço, mas a gente não pode só se atentar ao preço, ao valor do produto, a gente precisa também se atentar com as suas devidas capacidades, o que você quer alcançar, oferecer, e o que você quer tirar a dor do cliente, não é? Então, aqui, por isso que a gente aqui faz uma seleção voltada mais numa parte, não sendo superficial, mas tendo uma visão geral, onde cada qual NVR aqui consegue suportar e atender o cliente, tá certo? Outra função importante é o LPR. Então, se você tiver projetos que utilizam aí câmera com LPR, você também pode fazer o uso desses gravadores, onde a gente tem aqui o 7008 com 32 canais, você vai ter também aqui a linha 7016 com 64 canais de LPR, e aqui os demais 8 canais, ou então 4 canais. Ele vai pegar aqui os metadados da câmera. Então, para isso, você precisa utilizar uma câmera que tenha o LPR embarcado. E aí ele vai ler esses dados. Então, o gravador aqui, ele não faz a leitura de placa sozinho. Ele depende da câmera para fazer isso. Tá claro até aqui, então?
Passando aqui sobre as outras linhas de gravadores, a gente tem a linha Ultra e a gente tem a linha Pro. Então, essas duas linhas aqui de produtos, elas não contam com a inteligência embarcada de inteligência artificial, tá? Mas elas suportam características excelentes, como aqui resolução em até 12 megapixels na linha Ultra. Você conta aqui com a decodificação de 16 canais em 1080p, como a gente já viu, máximo de 16 HDs, é compatível com câmera térmica, é compatível também com câmera LPR, e um dado interessante aqui na linha Ultra, viu? Você conta com tecnologia Intel nos processadores. Então, olha só que legal. É um argumento interessante para você falar com o cliente de vocês. Ela também te dá a característica de trabalhar com câmeras do tipo fisheye, elas permitem a utilização do recurso de warping. Agora a gente fala um pouco da linha Pro. Então, são vários tipos de gravadores, né? 5.8, 5.4, 5.2. O que quer dizer 5.8, 5.4 e 5.2? Então, 5.8 ele suporta até 8 HDs, o 5.4 suporta até 4 HDs, e aqui a linha 5.2 você consegue armazenar os seus dados em até 2 HDs. Você também consegue ter a tecnologia EPOE, 16 canais em 1080p para fazer o decoding, suporta o H265 Plus também, Smart Fan. Você tem aqui a tecnologia para ler placa também, não para todos os canais. Tem também o sistema POS, SMD Plus, Fisheye Warping ele faz também, câmera térmica, resolução de até 12 megapixels na câmera, e aqui tem o throughput dele, 320 megabits por segundo. Você vê que é um excelente gravador, um gravador até econômico, por tudo que ele é capaz de fazer, né? Então, tem gravadores de 16, 32 e 64 canais, e alguns deles já contam com as portas PoE. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o modelo 5416-16P-4KS2. Então, 16P significa que ele possui 16 portas PoE, já para alimentar as câmeras. Além de alimentar, ele também vai receber os streamings da câmera. E a gente tem ainda a linha mais econômica de gravadores, que é chamada de linha Light. Então, a linha Light aqui são diversos modelos que você pode escolher. Eu mesmo, quando atuo com projetos de médio para grande porte, eu sempre opto para utilizar a linha 5 para cima, né? Mas se você trabalha casualmente com projetos que necessitam de menor característica, de menores funções, funcionalidades, então você pode optar pela linha mais econômica da Dahua, que são esses aqui. Mas veja só, eles suportam resoluções em até 8 megapixels, você suporta também detecção facial, vai encontrar gestão de mapa de calor, tem até contagem de pessoas. Então, ele possui algumas características também importantes para determinados projetos. Só que o processador dele, já comparado com a linha Pro ou com a linha Ultra, já é mais limitado. Então, são essas as diferenças que a gente encontra aqui dentro dos NVRs da Dahua. E depois a gente tem a família EVS. Então, como eu falei, o EVS é a linha de storage da Dahua. São diversas linhas também que a gente tem no produto, de produto. E aqui eu separei alguns modelos para vocês darem aqui uma olhada nas diferenças. Então, aqui tem a série EVS 50, EVS 70 e EVS 71. Então, o que difere um para o outro? Então, primeiro aqui é a capacidade do limite de canais. Então, a gente tem aqui no EVS 50, ele consegue gerenciar até 320 canais ou 640 megabits por segundo. Então, se lembra daquela conta, né? Cada resolução vai te dar uma importância de valor, que é a taxa de transmissão, né? Então, a gente tem sempre que calcular, ver se vai chegar aí no número que se encaixa até dar os 640 megabits por segundo. Mas ele suporta, no máximo, 320 canais. O seu vizinho, ele suporta 512 canais, e também a série 71 também suporta 512 canais. Só que veja aqui, você vai ter uma maior potência nessa linha aqui 71. Aqui você já consegue
ter os recursos também de inteligência artificial. Por isso que eles estão aqui destacados em vermelho. É a nova linha da Dow. Esse aqui seria o storage mais moderno que você encontra dentro da nossa linha de produtos. Aí depois tem todas as outras características. Por exemplo, se você quer utilizar a função OnVIF, então de repente você está fazendo um projeto que você quer absorver câmeras já instaladas, e aí você vai precisar do recurso OnVIF para jogar dentro do sistema. Então a linha 50 vai suportar até 200 canais, a linha 70, 400 canais, e a linha 71 até 512 canais no OnVIF, ou RTSP. Também ele vai suportar o autorregistro, tem a capacidade aqui de armazenamento, onde vocês veem, não é? Armazenamento direto também, então ele suporta 150 canais, 250 canais, ou 512 canais na linha 71. Tá vendo só a diferença, né? E de HDs? Então, lembra que a gente falou lá no comecinho dessa apresentação sobre a escolha dos HDs? Então, aqui a gente vai utilizar qual HD dentro desse produto, né? Então, depende da capacidade de slots dele. Então, vamos pegar aqui, ó, a linha 50, você consegue ter 16, 24, 36 ou 48 baias. E os HDs podem ser de até 10 teras. Já a linha 70, ela suporta 24 ou 48 baias para você inserir HDs de até 10 teras bytes. E a linha 71, você vai encontrar 24, 36, 48 HDs, e aqui você já pode escolher HDs de até 16 terabytes para te dar muito armazenamento. Então, se você pegar aqui a linha 70 e a linha 71, você já de cara consegue definir que aqueles HDs que a gente apresentou lá entre a linha Surveillance e a linha Enterprise, você aqui consegue definir que o modelo correto para você utilizar com essa série seria a linha Enterprise, não é? Então, você vê que tudo isso faz a diferença na hora de você escolher o produto adequado. E aí a gente vem para a quarta questão. Mito ou verdade? Vamos lá. Em determinados projetos, posso utilizar o EVS ao invés do NVR. Então, olha só, hein? O EVS é o storage. Então, ao invés do NVR, você pode utilizar ele porque ele também é um gravador de vídeo que recebe o streaming de vídeo da câmera, tal como o NVR. O que vocês acham? Pode ou não pode? Ou seja, mito ou verdade? Digita aí no chat para mim. Então, vamos saber um pouco mais aqui dos padrões de storage. Além do armazenamento do HD interno, o armazenamento de rede é sempre usado em algum projeto, porque o armazenamento de rede pode realizar grande capacidade, alta segurança de dados, bom desempenho de leitura e gravação. E há muitas maneiras de realizar o armazenamento de rede, em rede. Então, a gente tem aqui a tecnologia DAS, que é o armazenamento conectado diretamente, tem o NAS, armazenamento conectado também à rede, e você tem aqui o SAN, que é área de armazenamento de rede. Além disso, tem cloud. Então, ele pode aqui fazer todo esse trabalho de storage, como a gente viu. Então, pega o streaming da câmera e você vai ter a gravação. Então, o que é EVS? O que significa EVS? Significa Enterprise Video Server. A diferença entre EVS e NVR é que o EVS não tem saída de vídeo local, mas funcionando como um dispositivo de armazenamento massivo profissional, é adequado para projetos de alta tecnologia, que precisam de armazenamento por longo tempo e espaço de armazenamento massivo. Além disso, possui diversos modos de trabalho para atender a diferentes requisitos de projetos. É a melhor escolha para um grande projeto, amplamente utilizado em estádios, bancos, escolas, entre outros, onde precisa de muitas câmeras para monitorar ângulos importantes. Então, você vê que o EVS ele
pode sim fazer o papel do NVR. Então, é verdade. Então, aqui você consegue fazer o armazenamento direto pela câmera, um VIF ou protocolo privado, consegue também aqui utilizar os protocolos iSCSI e você consegue aqui os outros protocolos também, NFS, SIFS, Samba, FTP, né? Você consegue formar aqui o Block Storage através do iSCSI, do NAS, e além do Video Streaming Storage. Tudo isso ele suporta. Vocês sabiam disso ou não? E aqui a gente explica um pouco, através da nossa topologia, através do desenho gráfico, a diferença entre NVR e o EVS dentro de uma situação de projeto. Então, quando você utiliza aqui o NVR, junto com câmeras, você vai precisar aqui também de um CMS, de um VMS. Então, como que a gente faz? A gente tem as câmeras nas pontas, os streamings eles passam pelo gravador, e aí a conexão do gravador com um monitor de vídeo, caso queira, né? Ou então, via rede, você passa as imagens, as conexões dos canais de vídeo lá para o CMS. E aí você visualiza isso num PC client. Então, ele possui aqui a saída HDMI ou VGA para conexão com o monitor. Já o EVS, ele não tem essa saída, então você não consegue ver as imagens diretamente por um monitor. E para isso você vai precisar conectá-lo a um VMS. Então aqui você vai ter as câmeras, o vídeo streaming vai diretamente para o EVS, vai fazer o armazenamento dos dados de imagem, e para você decifrar ou ver tudo que foi gravado ou ao vivo, você vai precisar de fazer uma conexão através de um CMS. Também é possível você acessar via web browser. Então, se você quiser ver o que está acontecendo nos canais de vídeo, você acessa o endereço IP no seu web browser de preferência, e aí você tem também o acesso às informações. Mas, é claro, profissionalmente falando, com o CMS facilita demais a nossa vida. Então, eu recomendo que você utilize um CMS, se assim for desejado. Então, grande número de câmeras, você pode pensar aqui em utilizar o EVS e não precisa necessariamente ter um NVR, tá certo? Olha só como facilita a gestão. Você já tinha pensado nessa possibilidade? E agora a gente vai para a quinta questão. Vamos falar um pouco mais do storage e um pouco mais do EVS. E aí, o EVS também suporta armazenar metadados? O que você acha? Ou ele só simplesmente armazena a imagem da câmera? Então, o que você acha? Se você quiser trabalhar com reconhecimento facial, ver características de pessoas como tipo de roupa, cor de veículo, você acha que ele consegue captar esses dados e passar a gravar também, para depois você recuperar isso? Mito ou verdade? Então, quem respondeu que é verdade, acertou. O EVS também suporta armazenar metadados. Então, aqui a gente tem uma arquitetura típica do sistema para SafeSeed. Então, aqui você pode utilizar recursos da plataforma cloud da Dahua, onde a solução de SafeSeed é aplicada em cluster de servidores. Pode ser adotada para gerenciar dados diversos e dados de chamadas também, de maneira uniforme, de modo a evitar que os dados sejam armazenados separadamente em diferentes NVR. Você tem aqui também o vídeo estruturado, então ele consegue extrair informações valiosas, melhorando assim a eficiência para visualizar o vídeo. Aqui a gente tem a coleta das informações, onde as câmeras elas vão recolher aqui os dados onde elas estão instaladas. Pode ser um vídeo de locais públicos, vídeo de ruas e avenidas, vídeo de veículos ou demais veículos. Aí você vai partir para a classificação estruturada. Então, aqui você vai definir, ou seja, a câmera vai te passar a classificação do objeto-alvo. É uma pessoa que passou pela câmera? É um veículo não motorizado, como uma bicicleta? Ou é um veículo? Que tipo de veículo? E aqui a gente vai começar a extrair as características. Gênero da pessoa, homem, mulher,
idade aproximada, tipo de roupa, acessórios, essa pessoa está usando óculos, está levando uma bolsa, uma mochila consigo, qual a marca do veículo que passou pela rodovia, qual a cor do veículo, tipo, placa. Então, tudo isso ele é apresentado em forma de dados e você obtém uma saída estruturada e você consegue fazer uma pesquisa por imagem, uma pesquisa mais inteligente e consegue também fazer o link de alarmes e depois ver a trajetória onde a pessoa procurada ou o veículo pesquisado passou. Então você consegue acompanhar e rastrear isso. É ou não é demais? Então com EVS você também consegue obter essas informações, essas gravações. Vamos falar um pouco aqui da qualidade do EVS 71. Então, esse é o mais novo e ele foi remodelado. Por quê? Para ganhar um design mais profissional de hardware, com uma capacidade ainda mais poderosa. A gente já viu lá na nossa tabela atrás a capacidade dele, mas aqui a gente dá um destaque do hardware dele. Então, ele possui múltiplas interfaces. Você vê aqui quantas portas de rede, consegue ver aí na apresentação, quantidade de portas de rede que ele suporta. Interface anti-poeira. Então, olha aqui na parte frontal, você conta aqui com uma espécie de filtro de anti-poeira, para que não haja infiltração de pó, propriamente dito, para dentro do equipamento. E ainda você conta com a fechadura do painel frontal para proteger ainda mais e dar mais segurança para os dados que serão armazenados. Você tem aqui uma bateria de backup, olha só que interessante, bateria de backup caso acabe a energia para ele ficar funcionando, tá ok? E ele é compacto também. Veja que na versão anterior, você tinha aqui o tamanho máximo sendo de 8 US. E aqui a gente reduz o tamanho, ganha espaço no rack, passando a ser 8 US. Então, por isso que ele é mais compacto. Então, aqui falando um pouco sobre vídeo e imagens estruturados da linha EVS 71. Então, quando você quiser que aconteça todos esses dados, você deve optar pela linha EVS 71. Aquela linha 50 que a gente viu naquela nossa tabela comparativa, ela não suporta aqui toda essa inteligência artificial. Então, se você quer saber o tipo de veículo, modelo, cor, outros, não é? Capacete, se a pessoa está usando um boné, um capacete, se ela está de bolsa, mochila, cores, tipo de roupa, você então vai utilizar a linha EVS 71 para fazer isso. E aí você consegue ter o armazenamento dos dados diretamente sendo extraídos dos veículos não motorizados, das pessoas, e aí você consegue fazer uma pesquisa diretamente no EVS. E também o VMS que você utilizar, como o DSS Pro da Dahua, você consegue fazer a pesquisa desses metadados diretamente também por ele. Muito mais rápido para encontrar as informações. Então, se você quer encontrar uma pessoa aqui, por exemplo, que está utilizando na parte de cima uma camisa de manga longa, e a cor dessa camisa é azul, e ela também está utilizando uma calça na cor verde, ela não está utilizando capacete ou boné e não contém bolsa. Então, você filtra tudo isso no seu campo de pesquisa e consegue encontrar pessoas que passaram por aquele canal de vídeo e aí você consegue obter a informação precisa que você quer encontrar. E ainda, como resumo, para a gente fechar aqui essa linha de EVS, então, recursos com inteligência artificial requer Deep Learning, GPU para processar os dados e uma computação poderosa. E quem faz isso na linha da Dahua é Cloud Solution, EVS 71, a linha de IVSS e a linha de NVR com o I no final, o I de inteligência, como a gente já aprendeu aqui hoje. Vamos agora a mais uma questão. Mito ou verdade? Uma das principais vantagens do EVS é a alta capacidade de armazenamento. Inclusive, se o espaço de armazenamento for insuficiente, é possível estender a capacidade de storage. O que vocês acham? O EVS, como a gente viu,
suporta 16, 24, 48 HDs, mas se mesmo assim for insuficiente esse espaço físico, a gente consegue estender? O que vocês acham? Digita no chat aí para mim. É possível ou não? Então vamos lá, a resposta. É verdade, é possível. É possível estender a capacidade de armazenamento. Isso porque, quando o armazenamento for insuficiente, você consegue o quê? Quais são as opções que você tem? Substituir para outro storage mais potente, substituir os HDs, por exemplo. Vamos supor que você tem aí um storage e que no seu projeto, naquela ocasião, você definiu em utilizar HDs de 6 teras. Foi insuficiente para atender a uma determinada demanda do projeto. Aí você substitui por um HD maior, de 8 teras, por exemplo. É ou não é verdade? Ou você instala a expansão do storage. Então, você vai avaliar qual é a real situação, a situação que tem menor custo para você e para o seu cliente, e aí você vai optar por uma dessas opções. Mas com a Dahua, aqui a linha de EVS, permite que você faça a expansão do storage. Então, você pode sim fazer a expansão utilizando o protocolo iSCSI e utilizando o IPSAN para aumentar a capacidade. E a linha de produtos que faz isso é chamado de ESS. Olha só, hein? Tem que ficar atento para não confundir. Tem o EVS e tem o ESS. O ESS é a expansão. Ok? EVS, storage. E ESS é a expansão do storage. Então, você pode aqui utilizar o IPSAN ou o SAS para poder fazer isso. Muito legal, né? Então, relação de produtos. Então, vamos falar um pouco mais entre compatibilidade do EVS, que é o storage, para o ESS, que é a expansão dele. Então, olha só. O EVS 5016S, depois você pode pesquisar lá no site da Dahua todos esses modelos, mas ele não suporta a expansão. Então, o único modelo que não suporta é o 5016. Agora, todos os demais, eles suportam. Então, vamos lá. Então, é uma facilidade para expansão e você aí consegue obter maior tempo de armazenamento e maior espaço de armazenamento. Com isso, você consegue aqui desenhar um projeto e aí selecionar o produto adequado. Então, para o 5024, para o 5036 ou para o 5048S, você consegue ter aqui a extensão de armazenamento através do ESS 3124, apenas um deles, e até 8 terabytes, tá bom? Para cada HD. Já na linha 70 ou 71, você consegue fazer o gerenciamento de 2 ESS 3124. E aí, para cada HD, também o limite de capacidade máximo é de 8 teras. Então, dúvida sobre a escolha do produto para cada tipo de projeto, você pode perguntar diretamente para o seu canal de venda, para o seu contato de pré-venda da Dahua ou para o gestor comercial. Então, aqui a Dahua, ela vai ajudar a compor toda essa relação, todos esses produtos aqui compatíveis. A gente tem que, então, ficar atento a tudo isso. Bem, chegamos aqui à parte final, que é sobre perguntas e respostas. Então, agora é o espaço aberto para esclarecimento de dúvidas. Digita no chat se você tem alguma pergunta a fazer sobre o que nós vemos até aqui. Leandro Cavalcante aqui está perguntando se faz failover, o que? O EVS? Seria o EVS ou o NVS? Você está perguntando. Mas tem para as duas versões, não é? Você tem que escolher aqui qual é o que comporta isso. Então, eu recomendo que você consulte o pré-venda para o seu projeto, faz o registro de projetos com comercial, porque vale a pena. Então, a Dahua, ela é muito atenta, muito preocupada com isso, além de você obter algumas vantagens, comercialmente falando, mas faça o seu registro e depois qualquer consulta que você precisar,
sobre a escolha certa, através do requisito de especificação técnica que você recebe do cliente, a gente aí modela a melhor escolha, tá? Tem mais uma dúvida aqui do próprio Leandro. Partindo do conceito do atendimento fim a fim, tenho dúvidas sobre discos Darwa. Em relação aos discos de armazenamento, quais são as opções de disco que a Darwa oferece ou recomenda usar em seus NVRs? Leandro, não sei se você chegou um pouco depois do início da apresentação, mas eu falei lá no começo da apresentação que basicamente a gente tem aqui 3 tipos possíveis de escolhas de HDs. Então, a Darwa, como fabricante, ela trabalha com a linha Enterprise e com a linha Surveillance de HDs, tá certo? Então, para projetos de segurança eletrônica, requer o quê? Autoprocessamento, cache do HD, você precisa ter também velocidade, né? E é o seguinte, você escolhe part numbers aqui que você está falando, eu digo em relação a marcas e part numbers. Ok, você tem a marca proprietária da Darwa, você também pode contar com os parceiros, que é a Western Digital e também com a Seagate, né? Mas depois a gente pode passar a relação de cada uma. Tem também no site. No site, se você entrar lá no suporte, você deve encontrar também a compatibilidade, a lista de compatibilidade de HDs. Tá ok? Mas qualquer dúvida, se você não encontrar, pode chamar qualquer um dos engenheiros da Darwa para esclarecer melhor. Mas, normalmente, assim, falando de mim, quando eu faço o levantamento do projeto, eu já indico qual é o part number correto, compatível com o NVR ou com o EVS. Então, normalmente, o comercial já vai te indicar, através da cotação, qual é o modelo correspondente. Mais alguma dúvida? Vamos lá, coloca aí no chat que a gente responde. Queria saber também o que vocês acharam da apresentação. Gostaram? Foi útil para vocês? Eu espero que eu tenha esclarecido alguns pontos durante essa apresentação. E também algumas dúvidas sobre produtos, projetos. Obrigado você, Leandro. Leandro está aqui agradecendo. Bom, se não tiver mais perguntas, eu gostaria demais aqui de agradecer a participação de cada um de vocês que estiveram aqui hoje, dedicando o seu tempo a aprender. E, sinceramente, eu espero que a gente se encontre em outras oportunidades, seja pessoalmente ou aqui em webinários da Darwa, porque a nossa missão é trazer um mundo mais seguro, né? A gente quer facilitar também a vida de vocês na seleção de produtos, e para isso é muito importante essas discussões, esclarecimentos, e também passar um pouco mais sobre as tecnologias que estão entrando no nosso mercado. Então, eu gostaria de agradecer, parabenizo mais uma vez todos vocês que estiveram presentes aqui hoje, e o meu muito obrigado. Deixo aqui os meus contatos novamente, caso você queira me adicionar no Instagram, Facebook, LinkedIn, fique à vontade, será um prazer recebê-los em minhas páginas. E você tem também aqui os canais da Darwa. Tem o canal da Darwa no Instagram, Facebook, LinkedIn. No Instagram você vai encontrar Darwa Technology Brasil, no Facebook é Darwa do Brasil, e aqui você tem no LinkedIn Darwa Technology Brasil. Gostaria de pedir a vocês, se vocês gostaram, também dá uma força, faz uma publicação em qualquer uma dessas redes sociais, dizendo que vocês participaram. Faça uma foto agora aqui da tela, se vocês quiserem, publiquem. Marca também o meu nome, se assim for desejado, para que a gente aí sempre aí fortifique a nossa relação, o nosso relacionamento entre Darwa fabricante e entre os nossos integradores, clientes finais. Isso daqui é muito importante para a gente. Então, eu me despeço agora de vocês, deixo aqui novamente o meu agradecimento e faça isso.
visita as nossas páginas e dê um alô falando que você compareceu e que hoje você aproveitou muito melhor o seu dia, ganhando novos conhecimentos. Muito obrigado a todos. E até a próxima, se Deus quiser.